Aqui então o Reinaldo José Lopes para falar aí sobre o seu trabalho. Muito bem-vindo, Grink, hashtag GoGrink, hashtag Geek ao vivo. Obrigado, sucesso aí. Obrigado. Pessoal, boa tarde. A minha ideia nessa palestra é contar um pouquinho sobre como a mitologia de Game of Thrones foi criada, quais as influências e como ela foi se desenvolvendo ao longo do tempo, as coisas legais que a gente pode achar de paralelos entre Game of Thrones e os mitos antigos ou até os mitos mais recentes, mais modernos, beleza? Então vamos nessa com o meu pequeno PowerPoint aqui. Bom, o pessoal já me apresentou, eu sou repórter de ciência desde 2001, já estou há 15 anos aí nessa área. E eu fiz meu mestrado e meu doutorado sobre a obra do Tolkien, sobre O Senhor dos Anéis e outros livros do J.R.R. Tolkien. E está saindo agora, provavelmente na próxima semana ou no finalzinho da outra semana, está saindo o meu livro chamado Mitologia Nórdica. Na verdade, Mitologia Nórdica e Celta, falando dessas duas mitologias importantes da Europa. E mostrando como é que ela explica, então, essas origens de Game of Thrones, do Senhor dos Anéis e de outras grandes obras de fantasia modernas, bacanas que a gente tem por aí hoje. Vamos nessa. Bom, primeira coisa que eu costumo dizer sobre Game of Thrones, que eu acho que é interessante a gente ter na cabeça, é que Game of Thrones é uma mitologia 4.0, digamos, né? Se a gente for pensar nas mitologias antigonas, no caso europeu, deixando de lado Grécia e Roma, a gente pensa na mitologia nórdica, escandinava, lá da Suécia, Dinamarca, Noruega e tal. E a mitologia celta, dos países como a Irlanda, a Escócia, o país de Gales, essas seriam, então, as mitologias 1.0, esses textos medievais originais que acabaram dando origem ou inspirando um monte de coisas que vieram mais tarde. Então, lá em manuscritos antigos, os monjinhos foram lá, escreveram, registraram esses mitos pra gente. Depois disso, já uns 100, 200 anos depois que esses mitos foram registrados, aparecem as novelas de cavalaria, que são as histórias de cavaleiros mesmo, do rei Arthur, de outras figuras típicas lá da Idade Média, que já buscam inspiração nesses textos escandinavos e, no caso da cavalaria, basicamente os textos celtas, né? Então, a figura do rei Arthur originalmente parece que foi ou um herói ou um deus celta, a figura do próprio Graal. A gente tem esse lado cristão do Santo Graal, mas também tem um lado celta, que o pessoal falava em caldeirões que davam imortalidade. O cara pulava num caldeirão e saía imortal dele, então tem esses elementos. Depois de tudo isso, já no século XX, a gente tem o J.R.R. Tolkien, o autor do Senhor dos Anéis, né, o C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, que são caras que pegam, então, esse fundo mitológico europeu tradicional, dão uma cara nova para ele e fazem sucesso como autores de fantasia para as massas, para muita gente. O Senhor dos Anéis, já nos anos 60, era um mega best-seller. Então, a gente passou, então, 1.0, 2.0, 3.0. O Martin, que na infância era um leitor de gibis da Marvel, era um leitor do Senhor dos Anéis, pegou e criou, então, Game of Thrones, pegando todas essas influências, essas camadas, esse bolo, digamos, de influências, para chegar no que tem na obra dele. Então, vamos ponto por ponto no que tem de mitológico na obra do Martin, na obra do Game of Thrones. Primeira coisa que é legal mostrar, e na verdade é uma contradição interessante entre o Game of Thrones e obras de fantasia mais tradicionais, entre aspas, como o próprio Senhor dos Anéis, é o fato de que violência explícita e sexo explícito não aparecem no Senhor dos Anéis, por exemplo, nem na obra do Lewis, mas as mitologias originais estavam presentes. Então, o que o Martin faz, na verdade, é recuperar um pouco desse sabor mais pancadaria, mais sanguinolento e mais sensual dos mitos antigos e trazer para a obra dele e agora na série de TV também. Então, eu vou ler para vocês um trechinho que acho que é um exemplo muito, muito legal disso. Deixa eu ver, não sei se aparece muito bem por aqui, vou tentar ler com calma. Que é um texto do Tain Bo Cunha, que é não é Cunha, né, de Eduardo Cunha, não, gente, é Cunha, que é um texto épico da Irlanda medieval, que narra uma história de luta entre grandes guerreiros por causa de um roubo de gado. Acredite ou não, uma coisa meio segura peão, mas tem isso. E o herói é o Cuchulainn, né? Cu quer dizer cão, viu, gente? Não tenham ideias ruins na cabeça. O Cuchulainn é esse grande herói desse épico, e em determinado momento aparece um cara para lutar com ele, e o cara fala, não vou matar. Vem o irmão desse cara falar, olha, Cuchulainn, por favor, não mata, o cara é meu irmão,
ele veio aqui de enganado, você não vai matar o cara. Ele falou, tá bom, não vou matar, mas vou dar uma lição. E aí tem a descrição do combate entre os caras, que é um negócio completamente escatológico, que é isso aqui. Kuhulain foi até ele, né, até o inimigo de mãos vazias e o desarmou. Então o agarrou, sacudindo e apertando, até que as fezes começaram a sair de Larin, que é o inimigo, né? Poluindo o riacho e empesteando o ar à volta deles. Kuhulain, enfim, o jogou nos braços de Lugaid, que é o irmão, né? Pelo resto de seus dias, seus intestinos nunca mais funcionaram direito. Estava sempre com dores no peito e comer era um sofrimento constante. Contudo, foi o único homem que enfrentou Kuhulain durante o Time Bokunha e escapou com vida. Se é que dava pra chamar aquilo de vida. Então a cena lá do pai do Tyrion Lannister, né, o Tywin Lannister, levando a flechada e fazendo cocô e tal, exatamente a mesma coisa de um épico irlandês de quase 1000 anos de idade. É muito curioso isso. O inverno está chegando, que é uma das frases mais repetidas. Perdão, tô com a garganta ruim, galera. Uma das frases mais repetidas no Game of Thrones é o lema dos Stark, né, da família Stark. É também um elemento que está lá nas influências nórdicas, lá do paganismo viking escandinavo, que é a ideia do Ragnarok, né? Ragnarok seria o apocalipse, né, o fim do mundo escandinavo. A questão é que esse fim do mundo, esse momento apocalíptico, já nos mitos nórdicos, ele começa com esse negócio chamado Fimbulvetr. Fimbulvetr é tipo o grande inverno, o mega inverno, que seria então esse início do fim do mundo. E é marcado por coisas como gigantes aparecendo e atacando os deuses de Asgard, né, o Thor, o Odin, todos os deuses lá de Asgard, mortos ressuscitando e também entrando nesse exército do mal. Tudo isso, vários elementos que a gente vê realmente nessa coisa do grande inverno que está para chegar lá em Game of Thrones. E ao mesmo tempo tem essa coisa da possibilidade de renascimento posterior. Não sei se vocês sabem, mas talvez vocês estejam lembrados, na própria mitologia lá do mundo de Game of Thrones, fala-se que já aconteceu antes esse grande inverno, a grande noite, né? E que apareceu um herói que foi lá com a ajuda dos Filhos da Floresta e salvou o mundo e teve esse renascimento posterior. A ideia no Ragnarok nórdico é a mesma coisa, que você vai ter o renascimento depois de tudo isso. Alguns deuses e alguns humanos vão sobreviver e vão repovoar o mundo. Então, vamos dizer que se o Martin está realmente seguindo esse exemplo da mitologia nórdica, na mitologia nova dele, dá para esperar que vai morrer muita gente nessas últimas temporadas, mas que alguém vai sobreviver para salvar e para contar a história. Parece que o padrão está apontando nesse sentido aí. A história dos corvos, que eu acho muito bacana de mostrar também. O nome esse aqui, obviamente, é o famoso corvo de 3 olhos lá de Game of Thrones, né? O personagem que está tendo esse elo na história com o corvo de 3 olhos, está se tornando um vidente verde também, é o nosso amigo Bran. Já era pequeno, agora já passou o tempo. O moleque já está quase 20 anos na história, mas ele começou criança, né? O Brandon Stark, cujo apelido é Bran. Bran, em galês medieval, quer dizer justamente corvo, não é à toa, tá? Certamente é uma influência desse elemento do país de Gales, dos mitos galeses. Essa coisa da onisciência, de você, pela sua ligação com os corvos, você ter uma ideia do que está acontecendo tudo no mundo, do passado, do presente, é uma coisa que aparece com o deus Odin, escandinavo, que tinha dois corvos. Quem está assistindo Deuses Americanos deve ter visto nos últimos. Olha o spoiler, né? Bom, Deuses Americanos aparecem os corvos de Odin. São corvos chamados Hugin e Munin, quer dizer pensamento e memória. E eram os corvos que o Odin justamente mandava pelo mundo, aliás, pelos 9 mundos, né? Na mitologia escandinava você tinha 9 mundos, tinha a Terra e outros 8 mundos, e que traziam as notícias para ele. Então, essa ligação antiga da onisciência com os corvos também é bem forte. No caso, ainda da questão galesa, o Bran é xará de um outro personagem da mitologia galesa que se chama Bran o Abençoado, que é um rei que fica imobilizado também. Ele sofre um ferimento e fica imobilizado, tal como o Bran. Aí eles cortam a cabeça e a cabeça dele continua a raciocinar, a conversar, a falar e inclusive a profetizar. Mais ou menos como o Bran lá, imóvel, né, tá ali na árvore dos Filhos da Floresta e agora conseguindo ter uma ideia de todo o passado e todo o futuro de Westeros. Então, outro paralelo bem forte. E a questão dos Filhos da Floresta é interessante. Além disso,
isso na mitologia celta ainda, a ideia de que houve esse pacto lá no passado remoto, milhares de anos atrás, entre os humanos normais e os filhos da floresta. Os filhos da floresta recuaram para dentro das grandes matas e deixaram o mundo normal, entre aspas, para os humanos. É o que acontece lá na Irlanda, supostamente, envolvendo os Tuatha Dé Danann, que seriam os deuses, que depois passam a ser considerados como se fossem fadas. Né? Tem essa mistura entre deuses que lentamente vão virando fadas e duendes na mitologia irlandesa. E os humanos, os Tuatha Dé Danann, eles vão morar debaixo da terra em grandes túmulos pré-históricos que, inclusive, ainda podem ser encontrados lá na Irlanda. Quem visitar um dia, vale a pena conhecer, inclusive. Então, tem esse elemento também bem próximo com a mitologia celta. Guerreiros sagrados. É nesse ponto que o Martin ele sai, então, das influências mais mitológicas pagãs, né, não cristãs, e chega numa coisa mais próxima das novelas de cavalaria, que eu estava falando ali no começo. Né? Obviamente, no mundo do Martin, que não é o nosso mundo, não daria para ter nem a igreja cristã, nem o cristianismo, que era a grande base da cavalaria, como a gente conhece ela no nosso mundo. Então, o que ele faz é criar a fé dos 7, né, que são os 7 deuses mais adorados em Westeros. Mas, se vocês separarem, os 7, na verdade, são um. Né? Todas aquelas figuras, guerreiro, mãe, ferreiro, donzela, eles são, na verdade, manifestações de um princípio divino único. Quem lê os livros, de repente, tem uma ideia clara disso. Bom, é a mesma coisa da Santíssima Trindade cristã, na verdade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, entidades que parecem diferentes, mas que estão representando um princípio divino unificado. Né? E a fé dos 7 é a base dos Cavaleiros de Westeros. Todo cavaleiro de Westeros tem que receber a unção, inclusive com 7 olhos, assim como os cavaleiros aqui da Terra recebiam a unção cristã, né? Como equivalente mais ou menos ao óleo da crisma, para quem é crismado. Então tem esse ponto. E, obviamente, o fato de que eles serem guerreiros quase, não é bem assim, terrorismo islâmico, mas é uma coisa de você ter a sua atuação guerreira sancionada pela religião, abençoada pela religião. Inclusive, assim como tem as ordens, ou existiram as ordens religiosas de cavaleiros aqui na Terra, né? Os templários, os hospitalários, a gente tem a fé militante, no caso dos guerreiros, dos cavaleiros lá de Westeros, que é o pessoal aqui do primo do Jaime e a galera, com essa estrelinha tatuada na cabeça, que luta exclusivamente em defesa da igreja, né? Ou, no caso, da fé dos 7. Já passamos pelas questões da cavalaria, vamos em frente. Os dragões é um caso bem interessante, porque aí você vê que realmente, como é uma mitologia da modernidade mesmo, no caso do Martin, e não uma coisa que está seguindo ponto por ponto que você tinha em mitologias antigas. Por quê? A gente tem, basicamente, 2 grandes tipos de dragões, a gente pode chamar de ocidentais e orientais nos mitos antigos. Os ocidentais, eles são basicamente, começam como serpentes, né, com aspecto, inclusive a palavra dragão vem do grego drakon, que quer dizer originalmente serpente. São figuras vilanescas, normalmente são vilões, às vezes com muitas cabeças. O papel dos grandes heróis é sempre matar o dragão. Eles vão lentamente adquirindo esse formato que a gente conhece hoje, das 4 patas com as asas. Isso então seria o dragão europeu ocidental. O dragão oriental, ele enquanto o dragão europeu é um espírito da terra, subterrâneo, o dragão oriental, o chinês, o japonês, é um espírito mais aquático, né? Ele é quase uma enguia, né? Uma serpentinha com patinhas, e ele é uma figura benevolente, ele é um cara, ele é um sujeito que está ali para trazer sabedoria, trazer prosperidade, boas colheitas até. Então tem essa coisa, essa dicotomia entre Oriente e Ocidente nesse ponto. Então vilões, como eu estou dizendo aí, vilões contra guias espirituais bonzinhos. Os dragões de qualquer mito nunca são cavalgáveis e sempre são raros. Eles nunca são mais uma espécie de ser vivo. Eles sempre são ou espíritos, ou deuses, ou demônios. Nunca são criaturas ordinárias, digamos. Bom, o que acontece com o Martin? Isso já seguindo uma tendência que estava presente em outras obras de fantasia, que é você primeiro transformar os dragões em montarias de heróis, que é uma coisa que jamais no passado alguém teria imaginado, né? E depois dar uma roupagem moderna até do ponto de vista biológico. Se vocês repararem, os dragões, vocês devem ter reparado, os dragões de Game of Thrones, eles não têm 6 membros, eles não têm 4 patas e o par de asas. Eles têm as patas de trás e na frente eles são como morcegos, né? As patas da frente viraram asas.
que do ponto de vista biológico, inclusive, é muito mais plausível. Não existe vertebrado, dragões são fantásticos, mas são vertebrados. Não existe vertebrado de 6 patas, é uma coisa que só inseto e outros bichos têm. Então, nesse ponto, o visual, o pessoal resolveu dar uma roupagem biologicamente plausível, até evolutivamente plausível, se pensar na teoria da evolução, para os dragões do Marte. Trocando de pele, que é outra coisa legal, mas com raízes muito antigas da saga de Game of Thrones, que é o seguinte, essa coisa de você ter uma relação, ou uma transformação, ou um elo muito forte do guerreiro humano com animais. A gente viu que o Jon Snow consegue fazer isso com o seu lobo, o Bran também consegue fazer isso, conseguiu fazer isso até com o Hodor, né, até com o humano, e vários outros personagens. Esse aqui é um personagem dos Selvagens, que também faz isso. Bom, os antecedentes são, de novo, escandinavos. Vocês estão vendo que não é à toa, o negócio do gelo e o negócio da Escandinávia pesa muito na obra do Martin. Tem a figura do Berserker, que literalmente quer dizer o cara que tem camisa de urso. Que na mitologia viking era basicamente um guerreiro que conseguia ou se transformar em urso ou controlar um urso durante o auge da fúria de batalha dele. Nas sagas escritas na Islândia, lá na Idade Média, tem algumas figuras desse tipo. Mais ou menos, inclusive, quem leu o Hobbit, quem conhece o Hobbit, o Senhor dos Anéis, tem o Beorn, né? O Beorn, o nome dele, inclusive, quer dizer urso, e ele faz exatamente isso. No Game of Thrones, eles chamam esses personagens de wargs, né? Ou de troca-peles. O Beorn é chamado de troca-peles também no Hobbit, e os wargs é um termo que originalmente queria dizer lobo, em inglês antigo e em escandinavo antigo, mas que tinha significado também de fora da lei, de marginal ou de malvado, grande guerreiro que foi pro lado do mal. Tá feia a coisa, galera. Então, mais um elemento muito forte de influência escandinava na obra do Martin. Bom, só para mostrar para vocês, essa é a capa do livro. De novo, chama mitologia nórdica, mas tem quase metade que é mitologia celta também. Em julho está chegando nas livrarias, espero que vocês possam dar uma olhada. Acho que vai estar baratinho, o e-book mais baratinho ainda, acho que vale a pena. Acho que o diferencial do livro é o seguinte, não só contar as histórias como o Neil Gaiman faz, mas usar muito de perto as fontes originais, com trechos das fontes originais, e também o lado celta, que tem pouco material sobre isso no Brasil, e a análise sobre Game of Thrones. Muito obrigado. A aguinha é sempre bom. Bom, só deixando meus contatos, pessoal, quem quiser falar pessoalmente. Tem os meus e-mails aí, tem Twitter, Facebook, tem Instagram também, para quem quiser seguir. Eu vou agradecendo, ou como dizem lá na antiga Valíria, ou diziam, ou ainda dizem, Valar Dohaeris, todo homem deve servir. Obrigado, gente. Perguntas? Diga lá. Eu votei. Obrigado. Vendo que estamos falando de fontes mitológicas que vieram de 4 gerações de mitologias, que tem comunalidades como, por exemplo, a estrutura da jornada do herói, estrutura de épicos. O que você diria que é o que mais mudou nessas últimas gerações de mitologia, digamos? Eu não sei se a resposta fica um pouco óbvia, porque eu estou muito com a cabeça no Game of Thrones. Mas se a gente olhar de maneira geral, acho que se repete em outras coisas que têm aparecido, inclusive não só do ponto de vista de fantasia medieval, mas também coisas mais modernas, distópicas, como, sei lá, Hunger Games, coisas desse tipo. Tem uma tendência realmente a mostrar o lado sombrio até dos heróis, de você incluir tons de cinza e escolhas morais muito duvidosas e complexas até para o lado mais heróico. A tendência que eu vejo hoje, e de você realmente misturar de maneira cada vez mais forte os lados, diminuir, digamos, a clareza moral que era mais forte antes. Mas assim, de novo, isso não é, se a gente for parar para pensar, não é tão novo, porque as mitologias originais já tinham isso, né? O Loki é a grande figura, talvez, quem conhece a mitologia nórdica, é o cara que ao mesmo tempo salva os deuses e faz sacanagens terríveis com os deuses e vai provocar o fim do mundo lá pra frente. E mesmo quando você olha, o Senhor dos Anéis é um caso que eu
sempre li muito e estudei muito. É um caso um pouco à parte, porque ele conta um pedacinho da história da Terra-média, mas se você vai lá para as origens da Terra-média no Silmarillion, na Primeira Era, também está cheio de elfo filho da mãe lá. Então, acho que o que carrega talvez mais é que havia um pudor, acho que talvez até os anos 60, em relação a sexo e violência muito explícita. E esse pudor hoje meio que caiu. Mas a complexidade dos heróis também ficou mais complexa, mas a gente já tem elementos disso antes, eu acho. Algo mais? Beleza? É isso então, pessoal. De novo, obrigado pela atenção. Abraço.